Amém? Você encontrou o Salmo 3? Salmo 3. Vamos meditar nesse salmo. Na minha Bíblia aqui tem um título que não é da Bíblia, é de quem traduziu, quem fez a tradução, que diz assim, que o título é Confiança na Salvação de Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. O verso 1 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Santo Deus, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, desvendar os tesouros da tua palavra e saiamos então daqui cheios da tua presença, com a nossa fé fortalecida em Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, tome o seu assento, fique à vontade, mas não tão à vontade a ponto de se distrair ou de não ouvir a palavra. Dedique agora este tempo para o Senhor, para ouvir da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Então vamos meditar aqui no Salmo 3. O Salmo 3, na verdade, do Salmo 3 ao 7, o contexto histórico desses salmos é um contexto em que Davi, o rei Davi, está fugindo do seu próprio filho Absalão. Então ele escreve estes salmos a respeito do que ele estava sentindo, do que ele estava passando e das orações que ele fez a Deus enquanto fugia do seu filho Absalão. Então o Salmo 3 vai falar sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. Se tem um momento em que é mais difícil de confiarmos em Deus e na sua provisão, é em meio à adversidade. É quando perdemos o emprego, é quando o dinheiro acaba, é quando a doença entra em nossa casa. Estes são os momentos em que temos maior dificuldade em confiar em nosso Deus. Por outro lado, também são esses os momentos de maior oportunidade que Deus nos dá para buscarmos a sua presença e então nos refugiarmos debaixo das suas asas, crendo que Ele é o Deus poderoso para cuidar de nós, o Deus poderoso para transformar a situação, para mudar toda e qualquer situação. Então, aqui no Salmo 3, como eu disse, o contexto histórico deste salmo vai estar lá em 2 Samuel, não precisa você abrir agora, mas do capítulo 15 ao capítulo 18, provavelmente este é o contexto em que Davi está escrevendo, está aqui compondo estes salmos que se seguem a respeito da confiança que ele tinha no Senhor dos Exércitos. E para isso eu defini um tema aqui para meditarmos juntos essa noite, que é sabedoria para vencer e dormir em paz. Irmãos, quantos aqui desejam deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz? Quantos? Alguém aqui tem esse desejo? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir como um anjo, né? Dormir como uma criança. Já viu uma criança dormindo? Uma criança dorme em paz. Uma criança não tem boleto para pagar. Uma criança está protegida pelo seu pai, pela sua mãe. A criança, quanto menor ela é, mais dependente ela é do seu pai e da sua mãe, não é?
e ela se sente segura. Se ela estiver vendo o pai, vendo a mãe, ela acha que ela está livre de todo perigo, de todo mal. Mal sabe ela que aquele pai, que aquela mãe está desesperado, com medo de acontecer algum mal com ele, com ela, não é? Para quem é pai e mãe aqui sabe muito mais do que eu. A preocupação que um pai, que uma mãe tem com um filho pequeno, mas o filho dorme tranquilo, o filho dorme em paz, porque confia no seu pai. Mesmo sem saber o que é confiança, ele confia no seu pai. Mesmo sem saber o que é fé, ele tem fé que o seu pai, que a sua mãe vai guardar, vai prover o alimento no outro dia, vai prover a casa, o sustento, a segurança que ele tanto precisa. E será que diante de Deus nós não deveríamos nos comportar como filhos recém-nascidos, completamente dependentes do seu pai? Será que diante de Deus nossa postura não deveria ser de extrema confiança, a ponto de deitarmos e dormirmos em paz, porque tem um pai que nos guarda, tem um pai que nos protege, tem um pai que nos fornece tudo o que precisamos para viver em segurança? Então eu quero aqui citar 3 pontos, baseado no Salmo 3, que são pontos, princípios que nós precisamos pedir a Deus para ter sabedoria, e assim venceremos e dormiremos em paz. Amém? Davi está fugindo do seu próprio filho. O seu filho se levanta contra o pai. E se você não conhece a história de Absalão, Absalão era um dos filhos de Davi, e um outro filho chamado Aminon, ele abusa sexualmente da sua própria irmã. A filha de Davi, ela é molestada, ela é estuprada pelo próprio irmão. E o que acontece é que Davi se vê numa situação em que ele precisava tomar uma decisão enérgica, mas ele não toma. Pelo menos não toma baseado nos critérios que Absalão tinha do que deveria ser justiça. Então Absalão guarda no seu coração a mágoa muito grande do seu pai e um ódio que dilacerava o seu coração contra o seu próprio irmão. Então, em certa ocasião, ele desenha um plano e ele convida todos os seus irmãos para uma festa. Mas antes disso, ele planejou com alguns dos seus servos que quando Aminon chegasse, eles deveriam lhe dar vinho a ponto de ele ficar bêbado, de ele ficar embriagado, e quando ele estivesse embriagado, aqueles homens deveriam matá-lo. E ele diz: a responsabilidade é toda minha, vocês vão matá-lo, eu estou mandando, a responsabilidade é minha. E assim acontece. Óbvio que eu estou resumindo a história aqui apenas para você compreender o contexto. Aminon é morto e todos os outros filhos de Davi fogem. E a notícia chega a Davi dizendo: Absalão matou todos os teus filhos. Então Davi fica desesperado, rasga as suas vestes e chora copiosamente, porque ele entende que o seu filho Absalão matou todos os seus outros irmãos. Em seguida alguém chega e diz: rei, ele não matou todos os seus filhos, ele matou apenas Aminon. E por causa disso, Absalão, ele é de certo modo exilado, ele fica longe do palácio, longe do rei, longe da sua família por alguns anos. Depois de um tempo, Joabe, que era um comandante do exército de Davi, ele cria também um plano para que Absalão voltasse para o palácio, voltasse para casa, e depois de alguns anos, Absalão retorna. Mas o ódio, a mágoa que ele tinha contra o seu pai não tinha acabado, não tinha cessado. Então Davi, ele decide: podem mandar trazer de volta Absalão, mas eu não quero vê-lo. Eu não quero nem olhar para a cara dele. Davi liberou um perdão pela metade. E você sabe que perdão pela metade não tem valor. Ele libera um perdão para Absalão pela metade. Ele pode voltar, mas eu não quero vê-lo. Não quero nem falar com ele. Absalão retorna, acontecem outras diversas coisas, e eu quero resumir o máximo aqui, porque o foco da palavra não é esse. Absalão começa a persuadir o povo de Israel contra Davi, contra o próprio rei.
E chega um ponto que Absalão tem um grupo de pessoas, um pequeno exército, e agora ele vai se levantar contra o seu próprio pai, para tomar o trono do seu pai, quem sabe até matá-lo. Então, quando Davi ouve que Absalão está reunindo um exército para marchar contra ele, contra o palácio real, contra o rei, para destroná-lo, para talvez matá-lo, Davi resolve fugir. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que precisamos então pedir ao Senhor, é sabedoria para enxergar a adversidade. Sabedoria para enxergar a adversidade. O Salmo 3 que nós lemos começa com o salmista dizendo a Deus que o número dos seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz no verso 1: são numerosos os que se levantam contra mim. Isso é o rei Davi quem está dizendo. Essa declaração de Davi aqui pode ser melhor explicada quando nós observamos o que diz lá em 2 Samuel, no capítulo 15, no verso 13, diz assim: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Como eu disse, Absalão estava persuadindo o povo contra Davi. E em 2 Samuel, no capítulo 15, se você for ler a partir do primeiro versículo, você vai ver o trabalho de Absalão para minar a confiança do povo no rei Davi. Ele se põe à entrada da cidade e todos aqueles que vinham com alguma causa para Davi julgar, ele fala: olha, tudo bom? Para onde é que você vai? Não, eu vou falar com o rei, eu preciso que ele me ajude, que ele julgue uma causa. E Absalão falava: o rei está muito ocupado, o rei não vai poder te atender. Quem dera se eu fosse eleito pelo rei como um conselheiro, como alguém que pudesse te dar algum conselho. E o povo ficava sem entender muito bem e começava a partir de agora a ouvir os conselhos de Absalão. Absalão iniciou uma rebelião dentro da própria casa de Davi. Ele era o filho do rei e ele inicia uma rebelião. Ele começa a influenciar as pessoas contra o rei Davi. E às vezes, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com nossas palavras, com a nossa postura, porque Deus não te chamou para ganhar pessoas para si. Deus não te chamou para ganhar pessoas para si. Deus não te chamou para tornar o teu nome célebre. Deus não te chamou para exaltar o teu nome, sabia disso? Importa que Ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso foi João Batista. E a Bíblia diz que ele foi o maior dos homens. Nascido de mulher não tem nenhum igual a João Batista. E ele diz: importa que Ele cresça e que eu diminua. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único que adoramos, o único que seguimos, o único Deus e Pai, a qual nós adoramos neste lugar. Ele é o único que deve ser louvado e adorado. Você que faz parte dessa igreja, você não é minha ovelha. Você sabia disso? E eu quero que você coloque isso no seu coração: você não é minha ovelha. Você não é minha ovelha. Você é a ovelha de Cristo Jesus. O Senhor me colocou aqui pela sua misericórdia para cuidar de você, para te orientar, para orar por você, para te orientar diante da palavra. Mas você não é minha ovelha, você é a ovelha de Cristo. E isso faz com que eu tenha uma responsabilidade muito maior sobre você. Porque se você fosse minha ovelha, você faria o que eu quisesse. E eu faria com você o que eu quisesse. É ou não é? Nós temos umas ovelhas, tínhamos, né? Não tem mais não, meu Deus. Nós tínhamos umas ovelhas lá na roça, e nós fazíamos com elas o que nós queríamos. Até que veio lá um grupo de cachorro, irmão Roberto, invadiu a roça, acabou com nossas ovelhas, acredita? Matou 4, não foi? Matou 4, machucou outras. Aí nessa hora a gente tem vontade de matar esses cachorros. Vou dizer que eu tive outra vontade, que eu tive a vontade era de matar mesmo. Mas enfim, né? Fazer o quê? Perdemos as ovelhas. E as outras 4, vamos vender, ficamos desgostosos com esse negócio. E aí vendemos, demos de graça praticamente as ovelhas. E eu não quero mais esse negócio de ter ovelha não. Então se eu não quero ter as ovelhinhas lá na roça, que é o bicho que a gente mata a hora que quer e vende na hora que quer, né? Você não é minha ovelha, você é a ovelha de Cristo. Eu não posso fazer com você o que eu quero.
isso traz sobre os meus ombros uma responsabilidade muito grande, porque eu não posso ser usado pelo inimigo, pelo diabo, para matar uma ovelha. E tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para matar ovelhas. Sabia disso? E não sou eu este. Eu estou aqui para cuidar das ovelhas de Cristo. Amém? E Absalão estava com o seu coração cheio de ódio, rancor, e o seu ego estava muito inflamado. E ele começa a tentar persuadir as pessoas para que elas não mais dessem crédito ao rei, mas que agora seguissem a ele. E assim acontece. Muitas pessoas começaram a seguir Absalão. E será que nos nossos dias está muito diferente disso? Será que as pessoas não estão escolhendo deuses para si, ídolos para si, homens, mulheres a quem seguir cegamente? Sim ou não? Quantas pessoas estão seguindo aí pastores de internet que nem têm igreja, nunca foram consagrados? Você sabia que um dos critérios para o ministério pastoral é o reconhecimento público? Alguém precisa me reconhecer como pastor, mas não é alguém que eu não conheço, é alguém que mora comigo, é alguém que convive comigo, é alguém que come feijão comigo. Inclusive hoje eu comi uma buchada ali, maravilhosa, levei um pouco para casa. E se você come comigo e você me reconhece como pastor, o meu ministério está aprovado diante de Deus, entendeu? É assim que funciona. Agora, não tem como ser pastor sem ovelha, por mais que não sejam ovelhas do pastor, mas do sumo pastor, que é Jesus, não tem como. Mas tem um monte de pastor na internet que tem ovelha, mas é umas ovelhas que ele não tem compromisso nenhum. É fácil ser pastor assim, pastor da internet, que faz um vídeo todo dia, e que tem milhões de pessoas seguindo, o adorando como pastor, mas ele não tem compromisso com essas pessoas. É só gravar um vídeo para na internet e acabou. Mas o Senhor nos chama para um compromisso com Ele, e não com homens ou com mulheres. Primeiramente com Ele. Obviamente que o Senhor levantou líderes, homens, mulheres, que foram escolhidos por Deus para nos orientar espiritualmente. E essas pessoas nós precisamos respeitar e honrá-las. A quem honra, honra, é o que diz o texto de Romanos. A quem honra, quem tem honra, merece honra. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com a rebelião, com a rebeldia, para que não sejamos nós o motivo do tropeço dos irmãos. Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Que não seja você um Absalão, que não seja você um homem, uma mulher que se levanta para fazer tropeçar o irmão. E o texto bíblico vai seguir dizendo que a oposição de Absalão foi tão forte, tão grande, que ele conseguiu arrebatar muitos corações. Ele conseguiu uma multidão que se levantou contra o próprio rei. No verso 13 nós acabamos de ler, e no Salmo 3 ainda, o Salmo 3 que nós lemos inicialmente, eu citei o primeiro versículo, e no segundo versículo, no Salmo 3, no verso 2, o texto vai seguir dizendo assim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O primeiro tópico que eu destaquei aqui, sabedoria para enxergar a adversidade. O primeiro versículo, Davi está enxergando que são muitos aqueles que se levantam contra ele. Os seus adversários estão se levantando contra ele. Eu preciso que você peça sabedoria a Deus para enxergar as adversidades. Porque às vezes as coisas, parece que está tudo bem, mas parece que está bem demais. Parece que está calmo demais. Você tem que tomar cuidado. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é sorrateiro. E aí a gente acha que está tudo bem, mas de uma hora para outra, sem que nem para quê, a gente começa uma briga feia com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho. A gente fala assim, mas estava tudo bem e aconteceu isso agora e, tá vendo, a culpa é sua.
você não me entende, a culpa é sua, não é sua. E a gente começa uma guerra dentro de casa. E nós não percebemos que o inimigo das nossas almas está tentando o tempo todo nos desestabilizar, nos colocar um contra o outro e dividir a nossa casa. Nós oramos aqui por nossa família, mas não pode ser só no domingo. Precisamos orar por nossa casa, irmãos. A casa de Davi estava dividida. E isso acontece primeiramente pelo pecado que ele cometeu, quando ele mandou matar Urias, quando ele cometeu adultério com Batseba. O profeta disse que a casa dele seria dividida, que a espada jamais se apartaria da sua casa, e ele está colhendo os frutos do pecado, os frutos do seu erro. O próprio filho está agora correndo para matar o pai, para tomar o trono do pai. E eu preciso que você peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para enxergar as adversidades, para enxergar o que o diabo está tentando contra a minha casa, contra a minha família, porque eu preciso de sabedoria para vencer e dormir em paz. Quem aqui consegue dormir em paz com uma família dividida? Quem consegue dormir em paz brigado com o marido, com a esposa? Quem aqui consegue dormir em paz com um filho rebelde dentro de casa? É difícil, não é? O Senhor nos dará sabedoria para nós vencermos essas adversidades, quando nós primeiramente enxergarmos estas adversidades. Porque o problema é que ninguém tropeça em uma montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras, e não estamos muitas vezes dispostos a abrir nossos olhos e enxergar as pequenas pedras que estão em nossa vida, em nosso caminho, em nossa casa. Comportamentos, falas, atitudes que temos dentro de casa, que não atraem a presença de Deus, mas afastam a presença de Deus. Então você precisa de sabedoria para enxergar as adversidades. Davi foi sábio o suficiente para enxergar que o inimigo estava se levantando contra ele e contra a sua casa, e ele precisava então tomar uma atitude. O segundo ponto de reflexão aqui: precisamos de sabedoria para fugir. Precisamos de sabedoria para fugir. Às vezes o maior ato de sabedoria e coragem está em fugir. Mas como assim, pastor? O senhor está me chamando para ser um covarde? Para fugir? De acordo com a Bíblia, aquele que foge não é um covarde. Aquele que foge muitas vezes é o sábio. É o que alcançou sabedoria. Vamos ler o que diz em 1 Timóteo, no capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Se você tem Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses, irmãos. Eu falei Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero ler o verso 22, bem pequenininho. O apóstolo Paulo está dando diversas recomendações à igreja em Tessalônica. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. E no verso 22 diz: abstenham-se de toda forma de mal. Uma outra versão diz: fujam da aparência do mal. Muitas vezes o maior ato de sabedoria e coragem é fugir. Na nossa luta espiritual, nem sempre nós vamos ter força para vencer. E quando nós não temos força para vencer, saída para a direita, né? Quando não temos força para vencer, nós precisamos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Em uma outra pregação aqui eu falei aos homens, homem, vigiem os seus olhos. Olha, passa uma mulher bonita na rua e às vezes nós estamos de frente para a mulher, não somos cegos, a mulher passa, você viu a mulher. A primeira vez que você olha é inevitável, porque você não é cego.
Mas a segunda vez que você olha é uma escolha. Eu acho que foi Billy Graham quem disse isso, algum grande homem de Deus quem disse isso. E logo em seguida um jovem me mandou mensagem uns dias depois, falou assim: pastor, estou seguindo sua recomendação, estou vigiando meus olhos, estou purificando a minha mente, eu estou agora andando com os olhos fechados na rua, batendo nos postes, mas eu vejo uma vez, mas está repreendido Satanás, em nome de Jesus, e não olho a segunda. Por quê? Porque eu quero purificar a minha mente, eu quero guardar os meus olhos. Isso é fugir de toda aparência do mal, amém? É uma coisa prática, é um ensinamento prático, mas a nossa vida é prática. Não adianta nada eu te falar aqui e ser subjetivo demais na minha explicação e na prática você não sabe como é que usa a palavra de Deus. E eu já te ensinei também que a palavra de Deus ela é um alimento se você ingeri-lo. Ouvir aqui a palavra de Deus é semelhante a colocar o alimento na sua boca, mas ser alimentado, engolir o alimento é equivalente a colocar a palavra em prática. Porque não tem valor nenhum esta palavra se você sair lá fora e fizer o oposto, e começar a disseminar rebelião, e tentar fazer as pessoas tropeçarem, e tentar com a sua força que é fraca, vencer o pecado, e vai na verdade cair no pecado. Não adianta nada, porque eu estou te ensinando, e você precisa colocar isso em prática. Davi fugiu da sua fortaleza em Sião, em Jerusalém, com alguns poucos, mas ele ganhou tempo e logo depois ganhou a guerra. Se você for ler lá no capítulo 18 de 2 Samuel, ele vai ganhar a guerra. Ele vai lutar contra Absalão, ele vai ganhar. Mas primeiro ele precisou fugir. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Ló fugiu das seduções de Sodoma e ganhou a vida. José fugiu da sensualidade e das artimanhas da mulher de Potifar e se transformou no governador de um país. Ele foi governador do Egito, porque ele fugiu da mulher de Potifar. Moisés fugiu da sua zona de conforto a fim de atender ao chamado de Deus e salvou o povo de Israel da escravidão. Os primeiros cristãos fugiram da segurança da Judeia para salvar suas vidas, suas famílias. Assim como todos nós, devemos fugir da idolatria, do desejo de amar algo ou alguém mais do que a Deus, de qualquer forma de paixão que afaste Jesus do primeiro lugar da nossa vida, do nosso coração. Devemos fugir da impureza, dos prazeres deste mundo egoísta e caído. Nós devemos fugir. O Senhor tem que nos dar sabedoria para fugir, para nós sabermos quando nós não conseguimos enfrentar. Eita, essa batalha aqui é difícil para mim, eu vou fugir e vou me guardar debaixo das asas do meu Deus. Agora sim, 2 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 22. 2 Timóteo, no capítulo 2 e verso 22. Fala exatamente sobre isso. Timóteo, um jovem pastor, recebendo as orientações do velho pastor, do velho apóstolo Paulo, orientando a respeito de como ele deveria viver e se portar. E aqui, no capítulo 2 e verso 22, Paulo está dizendo a Timóteo: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Esta é uma recomendação a todos nós, não só a Timóteo, mas a todos nós que professamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E o terceiro ponto que eu destaquei, que eu quero destacar aqui, para pedirmos sabedoria a Deus e assim vencermos e dormirmos em paz, é sabedoria para reconhecer a soberania de Deus. Sabedoria para reconhecer a soberania de Deus. Salmo 3, verso 3, diz: tu, porém, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Você percebeu que ele iniciou o salmo dizendo: muitos são os inimigos que se levantam contra mim.
Depois ele vai dizer: as pessoas inclusive estão dizendo que o Senhor não vai me salvar, que não há salvação em Deus para mim. Mas logo no verso 3, ele declara dizendo: porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que Davi está dizendo: eu não me importo com o que estão pensando a respeito do Senhor e a respeito de mim. Eles estão dizendo que o Senhor não vai me socorrer. Tu, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege. Então, irmãos, precisamos ter sabedoria para reconhecer a soberania de Deus. Deus não te deixou, Deus jamais te desamparou. Pelo contrário, Ele te fez inúmeras promessas e Ele é fiel para cumprir. Domingo passado, Vinícius pregou aqui sobre as promessas de Deus, não é? E ele citou aqui as promessas de Deus e como servimos a um Deus fiel para cumprir o que prometeu. E este é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Louvado seja o Senhor. Essas palavras de Davi lembram uma conhecida declaração do apóstolo Paulo, que está em Romanos 8,31, que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31, não é isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar das suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escuta e responde à oração do crente, a oração daquele que crê no Senhor dos Exércitos, a oração daquele que permanece fiel a Deus, mesmo enfrentando adversidades. Mas tem um porém: alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, viver como quem confia em Deus é outra coisa, não é? Então vamos para o verso 5 do Salmo 3. No verso 5 ele diz: deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deito-me e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Amados, a ansiedade nos ataca justamente porque o controle da nossa vida não está nas nossas próprias mãos. Por isso nos preocupamos tanto, por isso perdemos o sono. É ou não é? Você que tem dificuldade para dormir, por que você tem dificuldade para dormir? Porque você não está no controle da sua vida. E aí você fica tão preocupado com o trabalho, com o dinheiro, com o casamento, com a família, o que quer que seja, que você perde o sono. E aí no verso 4, Davi disse que confiava no Senhor. Mas ele só disse. Mas no verso 5 ele prova que confia no Senhor. No verso 5 ele fala: já que eu confio, um exército está me cercando, mas já que eu confio, eu deito e logo pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ele segue dizendo no versos 6 e 7: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Davi está convicto, ele está cheio de fé e confiança, a ponto de deitar e dormir tranquilo, porque o Senhor o guarda, o Senhor o sustenta. Louvado seja Deus. Como eu disse no início, do verso 3 ao verso, do capítulo 3, do Salmo 3 ao Salmo 7, o contexto histórico destes salmos é justamente esse período em que Davi está fugindo do seu filho Absalão. E tem um verso em especial no Salmo 4, o verso 7 e 8, eu quero ler com você. Se tiver com a Bíblia aberta, você passa aí para o Salmo 4.
O Salmo 4 ainda é o mesmo contexto, e no verso 7, eu quero ler o 7 e 8, que diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Verso 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia! Este salmo você conhece, porque por muitas vezes aqui na oração final eu recito este salmo para você, mas agora você está conhecendo o contexto desse salmo, e você está conhecendo que Davi não estava deitando e dormindo em uma cama macia em seu palácio. Davi está fugindo. Davi, ele está longe de casa, mas ainda assim ele está declarando: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi está aqui vivendo o pior momento da sua vida. Davi teve que abandonar o seu palácio, deixou para trás a sua coroa, o seu trono, a sua cama macia, o seu travesseiro macio, travesseiro real, travesseiro de um rei. E agora ele está dormindo em cavernas ou em tendas improvisadas. Mas ainda assim, ele consegue fazer daquele lugar o melhor lugar da terra, porque a sua confiança em Deus é inabalável. E ele declara: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Louvado seja Deus. Precisamos de sabedoria para reconhecer, para enxergar a soberania de Deus. Amém, amados? Davi vai encerrar o Salmo 3, no verso 8, fazendo uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Ele diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele está declarando que confia na soberania de Deus. Mesmo que milhares se levantassem contra ele, ele estava confiando. Ele estava confiando no seu Deus, no seu Pai, no seu pastor. Davi sabia a eficácia da sua oração. E sabia que a eficácia da sua oração não estava no poder das suas palavras, mas no poder de Deus, que governa soberanamente todas as coisas. Às vezes parece para você que Deus está alheio à sua vida, à sua necessidade, mas Deus é soberano, irmãos. Ele é soberano. Ontem o pastor Adão pregou ali em Melancia sobre Jonas e sobre a soberania de Deus. O Deus que chamou Jonas foi o mesmo Deus que o tirou daquele barco que estava o levando para o caminho oposto, que fez com que ele fosse lançado no mar, que fez com que aquele grande peixe o engolisse, que deu ordem para o grande peixe lançá-lo de volta na praia. O mesmo Deus que salvou Nínive, que ao ouvir a pregação de Jonas, rasgou as vestes, se arrependeu e foi salva. O Deus soberano que controla todas as coisas. Nós servimos a esse Deus. E quando o pastor pregava ali sobre Jonas, Deus é tão maravilhoso, que esta semana ainda eu estava lembrando justamente desse texto e fazendo um paralelo entre Jonas e a minha vida. E como Deus já tem me chamado há tanto tempo para tomar algumas atitudes no reino de Deus. E há quanto tempo que eu estou entrando em barcos para Tarsis, remando para o outro lado. E por causa disso, Deus tem me lançado no meio do mar. E parece que eu não aprendo, e Deus manda um peixe para me engolir. E eu refletindo comigo essa semana isso. Aí o pastor começa a pregar lá e começa a falar de Jonas. Eu falei:
Eita Deus! Eita Deus de poder! Hã? Nós precisamos, ao ouvir a palavra do Senhor, remoê-la, ruminá-la como a vaca. Você já viu uma vaca se alimentando ou não? A vaca coloca o capim na boca e daqui que ela engula, meu irmão, olha. Ela mastiga e mastiga e mastiga e mastiga e mastiga, né? Ela fica ruminando, ruminando. E essa é uma analogia ao que devemos fazer com a palavra do Senhor. Precisamos remoê-la, ruminá-la. Precisamos estar o tempo todo nos alimentando novamente da palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E se ela é viva, ela produz algo novo, sempre. Se ela é viva, ela produz algo novo. E alguém diz, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não, irmão, são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Mas a palavra do Senhor é eficaz para produzir algo novo todo dia na sua vida. Entendeu? É como se você engolisse um alimento vivo e ele está se mexendo dentro de você. E está mudando tudo. É isso que a palavra do Senhor faz em nós. Amém? Ela é eficaz para isso. Mas quando nós tivermos sabedoria para reconhecermos a soberania de Deus. E essa semana eu falava com um amigo meu, que ainda não está aqui. Ainda não está em nosso meio, mas vai estar em breve, em nome de Jesus. E Deus usou a vida dele para falar comigo profundamente. E eu falava com a Débora na sexta-feira. Eu conversava com ele a respeito de algumas decisões que eu estou tomando. E Deus usou a vida dele para falar comigo. Ele pregou para mim. E ele nem sabe que ele prega, mas ele pregou para mim. Porque Deus usa quem ele quer. Deus usou até uma jumenta, né? Mas não vou falar isso para ele que ele vai se ofender, né? Mas Deus usa quem ele quer. E Deus usou esse meu amigo para falar comigo. E esse meu amigo falou para mim, e eu falei, meu Deus, será que eu estou falando com a pessoa certa? É essa pessoa mesmo que está falando comigo? E ele falava assim que ele tem visto como durante todo o tempo da sua vida, durante toda a sua vida, Deus tomou as decisões por ele. Que ele não tomou decisões, mas que Deus tomou as decisões por ele, para que a vida dele fosse como é hoje. E eu falava, meu Deus, esse cara é mais crente que eu, porque eu às vezes não estou enxergando a soberania de Deus, mas ele está. E a verdade é que se nós cremos nesse Deus, precisamos crer que ele está guiando os nossos pés, os nossos passos, e ele está direcionando tudo para que a sua vontade seja cumprida em nossa vida. Não para que nós sejamos felizes por nós mesmos, mas para que a vontade dele prevaleça e permaneça. Amém, amados? Então Davi está declarando isso, do Senhor é a salvação. Só o Senhor pode me salvar. E sobre o teu povo, a tua bênção. Davi ora ao Senhor. E aqui ele conclui esse salmo, sabendo e declarando que o poder de Deus não estava restrito, mas o poder de Deus era maior e soberano. E eu quero concluir declarando aqui que mesmo nesse pior momento da vida de Davi aqui, irmãos, ele já estava idoso, ele já estava velho. Idoso, ele tem que fugir da sua casa, do seu palácio. Ele tem que fugir do próprio filho, porque o filho estava conspirando para tomar o seu trono. Davi foi traído pelo seu filho, pelos líderes, pelo povo. Ele precisa agora fugir às pressas de Jerusalém para não morrer. Ele não está mais dormindo no seu palácio, não está mais na sua cama, não está mais no seu conforto. Mas, mesmo diante de todas essas circunstâncias, mesmo diante de todas as adversidades, ele ainda consegue dizer que em paz também eu me deito e durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E aí eu quero perguntar para você, o que está tirando o seu sono? O que está te deixando tão ansioso e preocupado? Dinheiro, casamento, a sua saúde, os seus filhos, o seu trabalho? Não sei o que é. Eu sei o que muitas vezes me preocupa. Às vezes eu me preocupo demais com dinheiro.
Às vezes eu me preocupo demais com o sustento da minha casa. Às vezes eu me preocupo demais com a saúde, principalmente da minha esposa. Mas todas as vezes que esta preocupação está quase chegando no nível de ansiedade, eu me lembro de que sirvo a um Deus soberano, a um Deus poderoso. E me lembro do Salmo 4 e verso 8, que sempre declaro para vocês aqui antes de encerrar o culto. E então eu posso deitar e dormir em paz, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O Senhor guarda a minha casa, o Senhor protege a minha família, o Senhor coloca o pão sobre a minha mesa de manhã, o Senhor cuida da minha esposa, o Senhor supre as minhas necessidades. Eu posso confiar nesse Deus. Eu posso dormir em paz, dormir tranquilo, porque o Senhor está me guardando. Então o que eu quero declarar para você é: confie em Deus e durma em paz. Confie em Deus e durma em paz. Amém? Se coloque de pé.